Salmos 37, verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Dizeis em vossos corações que quereis viver comigo eternamente? Mas como podeis conseguir, se através da ira causam danos a vosso próximo? A ira, qualidade maligna, tentadora, proveniente do mal, é um ramo enxertado em um eu entronizado em vosso coração. O eu cria contendas. O eu, através da desilusão das expectativas próprias, luta para abrir caminho por si mesmo. Mas uma coisa vos digo, não fostes criados para isto. Cada criatura que criei não existe para agir desligada de mim, a fonte de vida. Digo-vos outra vez, cada criatura é parte de mim e um corpo sem cabeça não subsiste. Eu, como cabeça de minhas criaturas, velo por sua felicidade e seu bem-estar. Seu pagamento é obedecer minha lei, que é verdade, amor e justiça. Quando Lúcifer se rebelou no céu, ele se rebelou contra este princípio do meu governo, fazendo-me ser visto como um tirano. Mas evidência contundente é este vasto universo, onde aqueles que se achegam a mim vivem em perfeita paz e harmonia com minha lei, entre eles e com o meu reino, que é para sempre. Minha lei é perfeita e meu testemunho é puro, pois sendo Criador, fui à morte de cruz por vocês, negando a mim mesmo por vocês, para que em mim tenham vida eterna em abundância. A ira traz contendas, maus pensamentos, calúnias, dissensão, separação, intrigas, suspeitas, distancia o amor, joga no chão a justiça e a verdade aparta para longe. Estas qualidades, provenientes do pai da mentira, é o fogo de uma faísca que acende em vocês, para que por meio de sua manipulação e cavilação, distorce a raiz de tudo e provoca a ira e ocasiona a cruel vingança. Depois de implantar o eu em vocês, ele sutilmente o alimenta, muitas vezes imperceptivelmente. Aquele que fala muito de minha palavra e memoriza muitos versículos e os expõe a outros para que outros vejam, faz crer aos demais que é um erudito, e o inimigo vai sigilosamente implantando esse ego nele, até que este não aceita uma honra menor que esta. Por essa razão tenho declarado que em meu reino, os mais humildes de espírito serão os primeiros. Recordai a Moisés, não houve um homem mais manso na terra. Moisés, com costumes egípcios, o modelei após o rebanho, para logo chamá-lo para ser líder do meu povo. Moisés não dependia de suas habilidades para liderar. Ele era seu guia. Eu era o seu guia, e ele obedecia a meu mandado em tudo o que fazia. Moisés lutou com tudo e contra todos para fazer minha vontade, mas em um momento se desviou. Pela cólera lhe veio a ira, pelo descontentamento e murmurações constantes do povo, ele feriu a pedra em vez de falar-lhe. Minha misericórdia foi com eles, fiz sair a água da rocha,
mas sua desobediência o impediu de pisar e morar na Canaã terrenal, ação da qual amargamente se arrependeu ao dar-se conta de seu grave erro. Mas cada pecado tem consequências, pois cada pecado é infração à lei sempiterna. Quando o eu humano está sob controle, o humano vai à deriva, só abrindo caminho à sua vontade para seus gostos e desejos mórbidos. Vai sem freio, buscando seu próprio bem-estar à custa de sua própria perdição. Mas vai aparentemente sentindo-se feliz diante de seu desenfreamento. Dá alarde de suas conquistas a todos. Procura ser notado a todo momento. Só fala de si e não permite que haja silêncio de sua parte, onde ele põe seu pé, pois sua ânsia de receber elogios em todas as suas ações cria isto. Este proceder é proveniente do mal e cada mortal deve ter cuidado com isso. Ao que faz o bem, eu vos digo, vinde benditos de meu Pai. E a recompensa no mundo é achegar-me a Ele e dirigir seus passos, para que seja frutífero e seja uma bênção para muitos. E logo o prêmio final, a vida eterna. Mas ao usurpador, que conhece minha lei e a despreza, presenteia o mortal com o efêmero em seu mal proceder. E muitos entram nestes ganhos desonestos e se sentem realizados neste proceder. Mas enquanto vai chegando e aproximando-se a problemas, o nervosismo, a depressão, a opressão e a possessão maligna se apodera deles, porque sua confiança foi posta no adversário e seus métodos nefastos. Porque existem as contendas? Porque o eu maligno luta contra um assim diz o Senhor? Ou porque dois eu malignos, cada um busca o que é seu? Se eu moro em vocês, nascerá o sol da justiça em vocês. Enquanto eu estava na terra com meus discípulos, lhes ensinei em detalhes todas estas coisas. Minha vida foi um exemplo de abnegação incondicional, pois essa é a minha essência, para que eles pudessem ver o que é realmente viver para meus desígnios, onde o amor, a verdade e a felicidade imperam. Todos foram expostos a isto, mas houve um que não depôs suas ideias, anelos e preconceitos, aquele que me traiu. Mas sua traição foi o fruto de seu próprio desejo de grandeza. Entre meus discípulos caminhou, presenciou, experimentou milagres, mas nele imperava o desejo de postos, glória, posição. Pouco a pouco, Judas foi alojando o desejo de grandeza dentro de si. Sua formação o fez chegar a pensar que tinha o direito de ser o maior entre todos e que tinha o dever de pensar pelo bem-estar do povo, fosse como fosse, pois para ele o fim justificava os meios. Mostrava-se preocupado pelos gastos que, segundo ele, eram desnecessários. Aproximava-se de outros com zelo santo, segundo ele, para mostrar um pouco de seu descontentamento para com os meus métodos. Lutou para ganhar adeptos para suas preocupações, segundo ele, reais, de como eu devia fazer a minha obra. E assim, o adversário o levou a aliar-se com aqueles que já estavam permanentemente controlados por este mal infernal, fazendo pacto e me entregando por 30 moedas de prata. O eu insensibiliza a alma. O eu insensibiliza a alma. E tal é a sua luta de exaltação própria, que luta para submeter o infinito
a seus desígnios finitos. Este é o método antigo que usou a serpente no Éden, mas ainda antes no céu. Com um suposto zelo real, seu descontentamento fez proferir que meu governo era injusto e que ele faria melhor. Referiu palavras de tirania e crueldade diante dos anjos celestes, só porque em sua cabeça estreita, como criatura, não cabia os desígnios eternos e infinitos. Começou sua luta clandestinamente, abrindo espaço entre poucos. Logo escalou mais e mais, até chegar ao desafio aberto. Foi advertido de muitas formas, mas nele seu caminho já havia sido traçado. Vãos foram os conselhos e admoestações. No princípio, mais foram com ele do que os que ficaram comigo das hostes dos anjos. Mas meu Pai, eu e o Espírito Santo pregamos a estes, e puderam ver com grande claridade o erro e a maldade que havia no coração de Lúcifer, e as nefastas consequências de seguirem atrás de seus caminhos. Assim, uma terça parte ficou iluminada com a verdade pura, sem mistura, e voltou para o meu lado. Mas a outra terça parte, diante das mais puras evidências, lançaram sorte com o mal. Assim, dado este momento de tanta dor e sofrimento, levou-se a cabo a sentença de que os rebeldes deviam ser expulsos do céu. Se olharam entre eles. A hoste angélica era uma família. Os fiéis amavam a seus iguais, mas seus iguais já não os amavam. A dor não se fez esperar. A luta começou entre o bando do bem e do mal, e Satanás foi expulso do céu com seus simpatizantes. Vendo-se privado de seu posto e honra, recordava dos momentos em que era líder do coro angelical. Fez um plano, então, de fingir um arrependimento, mas eu tudo vejo e tudo examino. E assim, reconhecido como ele era e é, não foi aceito, e sem esperar sua real condição veio outra vez à luz. Perseguiu a vossos pais e os fez cair em seus ardilosos enganos pelo suposto bem comum, e demonstrar-lhe, segundo ele, uma grande preocupação real por eles. Ao ser vossos primeiros pais infectados com este mal, antes disso, advertir-lhes deste arco enganador. Após, tiveram que sair do seu lar edênico a passar grandes penúrias, pois agora, depois de sua desobediência, a terra foi amaldiçoada pelo pecado que entrou neles. Logo conheceram a dor nefasta que o pecado cria e perderam seus 2 primeiros filhos por isto. Um por ter semente do mal dentro do seu coração e o outro a do bem. Isso criou uma guerra entre ambos, pois a luz e as trevas não podem conviver juntas. Caim levantou-se contra seu irmão Abel e o matou. Ali foi o ponto, quando o universo e os anjos santos começaram a ver mais claramente os nefastos estragos do pecado. Caim não se arrependeu. Ele justificou seu proceder no mais profundo do seu ser, de haver matado seu irmão. Ao eu falar-lhe, foi rebelde. Assim o expulsei de sua casa para sempre. Assim o bem e o mal cresceram, até que cheguei ao mundo entre vocês e por vocês. Assim como meus fiéis do passado foram perseguidos pelo maligno por minha causa, assim mesmo eu fui perseguido por ele. Pasmos, o universo e os santos anjos diante de tão maléfico e violenta criatura começaram a ver realmente, em todo o seu esplendor, o contraste entre minha lei de governo e as leis tiranas do maligno.
Sua luta por mostrar supremacia não se fez esperar. E instigado por seu proceder, instigou aos homens, que ele infecta com seu ego de um eu mortal, e perseguiu, matou, trouxe dor a muitos em busca de minha morte, desde que cheguei ao mundo. Mas meu Pai, desde o céu vigiava por mim, e através de santos anjos, instruía meus pais terrenais nos movimentos que deviam fazer em busca de sua proteção e a minha. Assim cresci. Dei meu evangelho e testemunho, e logo ao tempo assinalado fui à morte, de cruz, pela humanidade doente, mas não sem antes sentir a fúria instigada do maligno em meu corpo. Açoitado, escarnecido, vituperado, fui por vós, para aquele que em mim creia tenha vida eterna. Subi aos céus depois de cumprir minha missão entre vós, e meu Pai enviou outro Consolador, o Espírito Santo, e junto aos anjos ministradores lutam e velam por vós, aqueles que lutam para fazer minha vontade. Há término para este grande e mortal mal do pecado, e este está em sua etapa final. Por isso o maligno tem se levantado com maior ferocidade contra vós. Mas confiai, porque eu venci, para que em mim vocês também possam vencer. Somente eu sei o caminho exato por onde deveis andar, para estar seguros enquanto eu regresso. Lutem com minha armadura e não com as armas do inimigo, que são a dúvida, o descontentamento, a intriga. Estes subterfúgios ocultos, que é o que faz com que as cavilações e o falso testemunho estejam entre vocês, é a causa de que o eu maligno cresça e se apodere de vosso ser. Quando isso é assim, a infelicidade chega por si só. As contendas não se fazem esperar, e a malignidade, como um tumor cancerígeno, destrói vosso ser. Mas o infectado por isso não fica tranquilo com sua mortal doença, mas é impulsionado com enérgico poder infernal em destruição de outros. Portanto, eu vos digo que aquele que a mim se achegue não terá sede jamais, e eu lhe darei o pão da vida, e o assentarei na herança de Jacó para sempre, porque minha boca o disse. Portanto, temam e deem-me honra, porque a hora do juízo é chegado. E todo aquele que me reconheça como Criador de todas as coisas, será morto o seu eu, e por meu poder em vós. E eu porei um coração novo em vós, um coração de carne, e entronizarei sua mente e sereis templos viventes, com refulgente luz em um mundo de escuridão. E todos poderão ver minha glória e escutar minha voz, e esta não poderá ser detida, e muitos se acrescentarão às minhas fileiras e viverão comigo pela eternidade. Eu volto logo, e esforcem-se e sejam valentes, para que ninguém tome sua coroa. Palavras fiéis e verdadeiras que deixo do Eterno para cada um de vós. Que o Senhor nos abençoe.